Fala pessoal, eu sou o Léo Gomes e é inacreditável o que acontece com o canal. Após incríveis 4 dias finalmente esse Relembrando saiu. E de novo eu não consegui fazer a intro. Por isso de novo eu tô fazendo com inteligência artificial. Mas é isso, tá aqui uma foto parada. Me desculpem pelo atraso, mas vamos finalmente para o vídeo. A Fórmula Indy 2024 tinha 17 corridas, e nas 11 até Toronto, quem mais venceu foram Pato, Palou, Dixon, McLaughlin e Powell. Esses 5 venceram 2 vezes, mas após 2 corridas em Iowa, o Palou liderava. Ele tinha vantagem de 35 pontos por Powell, que era o segundo, Pato o terceiro, Dixon e McLaughlin já o top 5. Após esse resumo da temporada, a etapa de Toronto será a primeira na história com a bateria, a famosa era híbrida. Isso ajudaria os pilotos a fazerem mais ultrapassagens, pois logicamente teria mais velocidade. Mas após tudo isso, vamos agora para o Canadá. No TL1, já na parte final, o Rossi após reta perdeu o carro e foi para o muro de pneus. Isso machucou a mão do Alex, pois ele deixou a mão no volante, isso durante a pancada. E depois não demorou e tínhamos outra batida na mesma curva. Mas agora o Longvid não deixou a mão no volante. Mas após tudo isso, nesse treino, o Herta foi o mais rápido, com um 01.0. Já no sábado tivemos o TL2. Mas no final, o mais rápido foi de novo o Corton Herta. Agora, com minuto cravado, 5.763 décimos. Sim, na Indy eles usam até o quarto número decimal. Mas após os treinos temos o quali. Mas antes, o Rossi não conseguiria participar do quali e também nem da corrida. E por isso o Theo Pourchaire voltou para a equipe, pois alguns meses antes ele foi chutado da equipe. Isso para dar ao lugar ao bagre do Siegel. Mas agora ele voltaria para substituir o Rossi. Mas agora com Pourchaire vamos usar o quali. A classificação na Indy é meio doida, pois na fase 1 tem 2 grupos, sendo 13 para um e 14 para o outro. E os 6 mais rápidos passam de fase. Então no round 2 tem 12 carros. E agora os 6 mais rápidos vão para o Q3. E lá eles decidem a pole position. Mas vamos ao quali canadense. No grupo 1 passaram de fase Kirkwood, McLaughlin, Rasmussen, Rosenqvist, Maluka e Newgarden. Já no grupo 2 avançaram Powell, Ericsson, Herta, Palou, Rahal e Grosjean. Já o Pourchaire, que nem treinou, foi o 13º. E no intervalo, indo para a segunda fase, o Palou já tirava o capacete e saía do quali. Mas o round 2 já começou com uma salvada incrível do Powell. E aqui avançaram Rosenqvist, Kirkwood, Grosjean, Herta, Newgarden e McLaughlin. Já no Q3, o Herta foi o mais rápido, com 0,59.5. E por isso cravou a pole. O cara fez o tempo abaixo de 1 minuto. E após esse quali, tem os grid formato. Herta na pole, Kirkwood em segundo, Rosenqvist, McLaughlin, Grosjean, Malucas, Newgarden, Rahal, Powell, Canapino, Ericsson e Rasmussen fechavam o top 10. Já lá atrás, na fila 12, tinha o Pietro no carro 30. Mas após esse sábado, vamos para o domingo. Após um quarteto mandar os pilotos ligarem seus motores, tínhamos a volta de formação. E como no Relembrando de Gateway, eu peguei as imagens da transmissão da CNBC. E essa emissora, durante a prova, passava comerciais. E por isso, se eu esqueci de algum fato, culpa é da emissora, a CNBC. Mas depois da volta de formação, o pace car saía. Os carros se alinhavam e a corrida começava. O Herta largou bem e por isso seguiu na ponta. Já o Kirkwood ficava em segundo, mas atrás era um caos. Até que na curva 2, o Ferrucci já batia no muro. E como Rasmussen ficou na pista, tínhamos a primeira bandeira amarela. Sim, a primeira. Já no replay vimos que o Ferrucci foi totalmente passageiro, pois ele foi jogado pro muro. O mesmo aconteceu com Rasmussen, que abandonava a corrida. Só na volta 4 o pace car saía, mas tínhamos a bandeira verde. O Herta relargou bem, seguiu na ponta. Mas atrás o Pato mergulhava e passava o Ericsson. E depois, mais à frente, o meio do pelotão era um caos. E até por isso, o Canapino perdeu o carro e foi parar no muro. Então tínhamos bandeira amarela de novo. Já no replay vimos que o Dixon deu um leve toque. Isso foi fatal para o Canapinto ir parar no muro.
Na volta 8, o PSK saía. Então tínhamos a bandeira verde. O Hertha relargou bem e Price de novo seguia na ponta. Na volta 12, o Rosenqvist colava no McLaren. E por isso, na maior reta, ele pegava o vácuo, usava o híbrido e passava o carro 3. Então agora ele ia para terceiro. Na volta seguinte, era o Newgarden quem o passava. Na 15, o McLaren começava a ter o pneu desgastado. E até por isso ele segurava 3 carros. E outros atrás começavam a chegar nele. Já no fim da volta 18, o McLaren foi o primeiro a parar no box. E vou ter que falar a verdade. Não teve nada demais nas primeiras 30 voltas. Já na 32, o Hale parava no box. Ele não trocava só os pneus, mas também o volante. E essa parada foi de incríveis 7.7. Na volta seguinte, era o Newgarden que fazia a sua parada. Na 35, o Rosenqvist trocava os pneus. E quando saiu, o Rosenqvist chegou nele. E depois, na grande reta, ele fingiu que ia por fora, mas deu dibre e mergulhava. E com isso passava o Felix. E agora ia para sexto. Enquanto lá na frente, Kirkwood e Reta paravam no box. E com isso na pista, o Dixon assumia a liderança. Mas isso não demorou. E na 37, o Dixon estava no box. Então Reta reassumia a liderança. Depois da corrida, não teve nada. Só na volta 51 que o Palou parou no box. Já na volta seguinte, vinha uma porrada de carro pro box. Na 54, o Newgarden fazia sua segunda parada. E quando ele ia sair, mandaram ele parar. E logo depois, voltaram ele. E só depois que o Newgarden saiu. E a parada foi de 20 segundos. E não demorou, o top 3 parava no box. E a parada do Hertha foi 1 segundo melhor que a do Kirkwood. E depois o Power chegou no Rosenqvist. Até que o Power enlouquecia e mergulhava. E com isso passava o Felix. Depois aparecia Longverde e Porsche parados. Os dois conseguiram voltar, mas o Theo tinha um pneu furado. Já no replay foi mostrado que os dois não se tocaram. Já lá na frente, na volta 57, o Kirkwood chegava no Hertha. Enquanto isso lá atrás, o Rosenqvist escapava. E depois o Ericsson também escapava. Depois vimos que os dois se tocaram. E por isso os dois escaparam. Já na volta 62, o Hertha conseguia ter uma vantagem sobre o Kirkwood. E depois a transmissão ia para os comerciais. E quando voltava, o gráfico de voltas mudava. E colocava quantas faltavam. Então quando faltavam 19 voltas, o Dixon chegava no Kirkwood. Ele que estava longe do Hertha. E depois aparecia o Simpson estampado no muro. E por isso tínhamos a bandeira amarela. E depois no replay mostrava que ele bateu no mesmo lugar que o Hertha no TL1. E depois, quando faltavam 15 voltas, o PSK saía. Então tínhamos a bandeira verde. O Hertha relargou bem, seguiu na ponta. Na curva 1 da volta seguinte, o Pato perdeu o carro sozinho. E depois o Ericsson bateu nele. Que isso, cara? O Ferrucci capotou, mas falou no rádio que tava bem. Já o Ericsson, que tinha asa presa embaixo do carro, conseguia seguir na pista. E depois os médicos, junto com os machos, conseguiram revirar o carro do Ferrucci. Depois vinha o replay e vimos o Pato perdendo o carro sozinho. E depois o Ericsson indo lá bater nele. Depois o Pietro, seguido do Ferrucci, foram com tudo. E para fechar, o Siegel também bateu no Pato. E depois vimos que o Ericsson não conseguiu chegar no box. E por isso também abandonava. E só para deixar claro, estávamos em bandeira vermelha. E após 20 minutos, os carros saíram do box. E tínhamos a bandeira amarela. E depois de algumas voltas, o PSK estava no box. Então tínhamos finalmente a bandeira verde. O Hertha relargou bem de novo. Então de novo seguia na ponta. E após a grande reta, o Malucas mergulhava. Tocava, mas passava o Newgarden. Depois o Joseph mergulhava e repassava. Que isso, McLaren? E como o Scott ficou lá, tínhamos de novo a bandeira amarela. E lá na frente, o Newgarden aparecia com o pneu furado. Mas depois vinha o replay. E lá vimos que o Power mergulhou e tocou nele. E por isso o McLaren foi parar no muro. E quando o Power foi passar no local do incidente, o McLaren bateu palmas em forma de ironia. Já quando faltavam 6 voltas, o PSK saía. Então tínhamos de novo a bandeira verde. E de novo o Hertha relargou bem. Depois vinha a informação que o Power era punido. E depois, mais atrás, era uma loucura. E quando faltavam 3 voltas, o Newgarden chegou no Malux. Então ele metia o loucaço e mergulhava. Mas ele passou reto. E por pouco não ficou no número de pneus. E quando voltava, ele caía para P11. Antes ele era o 7º. Mas depois o Colton já abria a volta final no Canadá.
O Herta que teve uma corrida bem tranquila, não perdeu a liderança em nenhum momento. O cara dominou todo o final de semana. E ele que não vencia há quase 800 dias. Mas o Colton voltava ao topo, pois finalmente Colton Herta vence em Toronto e volta a vencer na IndyCar Series, que Hilde terminou em segundo. E o Dixon fecha o pódio em terceiro. E no parque fechado, quando Herta saiu do carro, ele comemorou demais essa vitória. Mas depois dessa prova, a próxima foi Gateway. Essa eu já falei aqui, mas foi esse o vídeo de hoje e por isso deixa o like. É isso, meus manos, como na intro estou aqui com a inteligência artificial, mas estou aqui para avisar a vocês que o Relembrando Qualis foi adiado. E vai sair na sexta e com isso o Relembrando da Bélgica 2010 vai sair no sábado. Mas é isso, até sexta, falou e fui.